Muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando uma ação que pede a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Vamos a Brasília conversar com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Este é um julgamento inédito, não é isso? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, William, é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral analisa aí uma ação de impugnação de mandato eletivo contra um presidente empossado. O TSE atendeu um pedido aí do PSDB. O objetivo da ação é verificar se houve desvio da Petrobras para a campanha da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer nas eleições de 2014. Caso a investigação chegue ao fim, aí seja concluída, o TSE terá duas possibilidades: absolver a chapa ou então pedir a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente. Bem, no Congresso, o governo sofreu uma derrota hoje após a reforma ministerial. Vamos ver na reportagem. Depois de 30 minutos da abertura da sessão, o presidente do Congresso suspendeu as discussões porque não havia quórum mínimo de 257 deputados e 41 senadores para a votação. O Brasil precisa deixar de olhar para o seu umbigo e construir saídas para o Brasil. Para isso é fundamental que nós apreciemos esses vetos, que tiremos esses vetos da frente do Congresso Nacional. Esta foi a segunda tentativa frustrada do governo de analisar os vetos presidenciais da chamada pauta-bomba. Não foi derrota de ninguém. Não teve quórum porque muitos parlamentares não estavam sequer na casa. O Palácio do Planalto quer que o Congresso mantenha os vetos porque os projetos comprometem a política de ajuste fiscal e a busca pelo reequilíbrio das contas públicas. Entre os assuntos polêmicos da pauta-bomba estão o reajuste de até 78% dos servidores do Judiciário. Segundo o Ministério do Planejamento, só este aumento pode gerar uma despesa de mais de 36 bilhões de reais até 2019. Outro ponto é o que estende para todos os aposentados e pensionistas o reajuste anual do salário mínimo. Em 4 anos, o custo total somará 11 bilhões de reais. O governo considerava a votação de hoje a primeira prova da fidelidade da base depois da última reforma ministerial, que deu mais poder ao PMDB, o principal aliado do Palácio do Planalto. Sai de uma crise de forma hipotética, resolvendo com uma reforma ministerial que permanece em crise porque na prática, a base governista não se fez presente. A orientação é marcar a presença e votar como a maioria da bancada o fez. E os que não fizeram, como disse, foi porque não haviam ainda chegado a Brasília. Uma nova sessão foi marcada para amanhã de manhã. Desde a semana passada, impasses entre Renan Calheiros e o presidente da Câmara estão inviabilizando a sessão do Congresso. Aliados de Eduardo Cunha disseram que ele tem atuado para esvaziar a sessão, porque o presidente do Congresso se recusou a colocar em votação o veto da presidente Dilma ao financiamento privado de campanha. E semana passada eles tomaram essa decisão e o ônus ficou em cima de mim, apesar deles assumirem. Então, essa semana eu vou ficar na minha posição, deixa que eles fazem. Eu não vou marcar sessões para evitar isso. Olha, nesse exato momento, os ministros aqui do plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram o início da tramitação da ação de impugnação de mandato contra a presidente Dilma Rousseff. 5 votos a favor e 2 votos contrários. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, votou a favor. Bem, voltamos ao estúdio. William. Muito obrigado, Leandro. Vamos conversar com o Luiz Flávio Gomes. Luiz, explica um pouco para a gente essa ação de impugnação aí do mandato. Tanto do PT como do PMDB, né? De toda a coligação, não é isso? Isso. Quando há abuso de poder econômico, que é acusação aí, ou quando há desvio de dinheiro público, que também é acusação aí, a impugnação não é só da Dilma, é também do vice, Michel Temer. E, portanto, se o TSE admitir que existam provas, que hoje só admitiram investigar, abriram o processo, só abriu. Agora vem provas. E os dois têm direito de defesa, tanto Michel Temer quanto Dilma. E, no final, o TSE vai julgar se sim ou se não. Se tiver provas, pode cassar sim. E neste caso, cassando nos 2 primeiros anos, tem que ter nova eleição no Brasil. Nos 2 primeiros anos do mandato de Dilma, se houver cassação dos dois,
tem que ter nova eleição no Brasil. Aí vai marcar nova eleição. Assumiria provisoriamente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ninguém sabe se vai ser presidente da Câmara dentro de uma semana, porque hoje o Banco da Suíça confirmou as contas de Eduardo Cunha, lá, o surrupiamento, o desvio de dinheiro, a corrupção, 5 milhões de dólares lá na Suíça. Hoje o banco confirmou, as contas são verdadeiras, existem e é mesmo de responsabilidade dele. Então, em todo esse jogo, William, como se vê, é um quebra-cabeça hoje, a sucessão presidencial, se Dilma fica, quem fica e mais. Para jogar mais um pouco de pimenta em toda essa salada, vou dar mais uma informação. Tudo leva a crer que Michel Temer está nas delações premiadas que vem vindo essa semana. Então, na hora que revelar o conteúdo, que é o Fernando Baiano, sobretudo, Severo, dizem que indiretamente, e o Henriques também. 3, se envolver também Michel Temer, é mais um do PMDB que estaria envolvido no campo criminal. Agora não tem nada a ver com o TSE. Ou seja, está complicada a coisa em Brasília. E esse negócio está cansando, né? Porque o que o Bach mesmo está falando aqui, esse negócio está cansando, essa coisa de não avança, o Brasil parado, o Tylon Platero aqui. Por que o Brasil inteiro não se une para fortalecer o Brasil e parar de se preocupar com quem vai ficar no poder, né? A gente percebeu na reportagem que não houve o destravamento das bombas, né? No Congresso Nacional, com a distribuição de cargos dos ministérios. Mas hoje tem explicações para isso, William. Não só o fato de que parlamentares não haviam chegado ainda em Brasília, também convenhamos, terça-feira, ir a Brasília trabalhar, também convenhamos, não é brincadeira, eles estão chegando agora à noite, né? Já tomam o esquinho deles e amanhã vai trabalhar. Mas a questão é mais grave, é que marcaram várias posses dos novos ministros para este mesmo horário. Se você tem uma posse, os parlamentares, muitos foram na posse de um, na posse do outro, faltou entrosamento do Renan, que marcou horário, porque ele que convoca, porque é presidente do Congresso, faltou entrosamento desse horário. Também tem isso como explicação. De qualquer maneira, está todo mundo de olho nisso amanhã, se realmente vai acontecer e se vão tirar isso daqui da frente, né? Poupança é um termômetro de que a vida não está fácil, hein? Isso, houve um telespectador nosso, ele há pouco, se você leu, o Brasil está parado em alguns setores, porque tem vários setores que está evoluindo. O Brasil está em franca involução. Poupança não está indo. Hoje, os números divulgados pelo FMI, hoje, sobre a América Latina em geral, particularmente em relação ao Brasil, são números que assustam. O Brasil vai ter um PIB menos 3%. Falou 1, falou 2, já chegou em 3, menos 3. Ou seja, isso é muito, muito, muito preocupante. E mais preocupante, William, é que a gente não vê hoje em Brasília quem é que vai resolver esse negócio. Quem vai resolver? Dilma agora dividiu todo o seu governo com o PMDB. Será que Dilma com o PMDB são suficientes para resolver tudo isso? Eu não creio. Honestamente, eu não creio. Você veja agora no TSE Estação. Quem entrou com ação contra o Michel e a Dilma foi o PSDB, dizendo, eles receberam dinheiro da Petrobras. O PSDB não recebeu dinheiro da Petrobras? Os 10 milhões do Sérgio Guerra vieram de onde? De onde que vieram? Os 500 mil do Aloysio Nunes vieram de onde? Você acha que o TC, que é uma empreiteira que deu, vem de onde? O TC ganhou o bonitinho do Papai Noel e entregou para o PSDB. E o PMDB igual. Ou seja, está difícil a gente ver uma luz no fim do túnel em termos dessas lideranças políticas que estão aí hoje. Elas não são confiáveis. Não dá confiança para a gente. Quem é que o governo, uma comitiva da oposição, foi ao TCU declarar apoio ao ministro Augusto Nardes, relator das chamadas pedaladas fiscais. Representantes da oposição, entre eles o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, e o senador Álvaro Dias, se reuniram com o presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. A comitiva prestou apoio ao ministro Augusto Nardes, relator do processo de análise das contas de 2014 do governo Dilma Rousseff. Aécio Neves disse que o governo atacou o TCU de forma vil e grosseira ao questionar a postura do relator. Na ausência de argumentos técnicos aceitáveis, o governo parte para a intimidação.
a Advocacia Geral da União acusa Augusto Nardes de antecipar o voto pela rejeição das contas em declarações à imprensa e entrou com um pedido no TCU para que ele seja afastado do processo. O ministro nega. Disse que apenas distribuiu o parecer aos demais membros do tribunal e acusa o governo de tentar intimidá-lo. Em nota, as associações de auditores e procuradores acusam o Planalto de fazer disso um ato político, desrespeitoso e muito preocupante para a democracia. O TCU vai votar as contas amanhã. Se rejeitadas, podem servir de justificativa para pedidos de impeachment da presidente. Antes da sessão, porém, o tribunal vai discutir o pedido da AGU. O Tribunal de Contas da União é um órgão acessório do Poder Legislativo e, por isso, tem regras próprias. Os ministros, por exemplo, são indicados pelo Ministério Público, pelo Senado Federal e pela Presidência da República. Mas nem por isso deixam de seguir as mesmas leis e normas que regem os processos no Poder Judiciário. Por exemplo, eles são impedidos de dar declarações a respeito de processos em andamento. A lei orgânica da magistratura proíbe os magistrados de falarem, mas a Associação dos Juízes Federais diz que essa determinação colide com a Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão. O presidente da AJUFESP defende que os juízes obedeçam determinados limites éticos ao darem declarações para a imprensa. Eu não posso antecipar julgamentos, criar situações que vão, de alguma maneira, talvez colocar em risco ou sob suspeição a minha imparcialidade da figura de juiz. Antes mesmo dos ministros do TCU avaliarem as contas, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender o julgamento até que o tribunal decida se o relator do caso, Augusto Nardes, está ou não impedido de atuar no Congresso. No processo, aliás, o recurso foi entregue no começo da noite de hoje e será analisado pelo ministro Luiz Fux. Dá a impressão de que é uma forma de protelar esse julgamento, levando ao STF. Tudo tem que bater no STF, Luiz? Pois é. É quando você quer empurrar com a barriga uma decisão, você faz de tudo. E é puro espetáculo. O que a gente viu aí domingo, aqueles 3 lá do governo, do PT, tudo espetáculo. Vamos impugnar o voto de Nardes e tudo. Hoje o PSDB visitando lá. Puro espetáculo. Isso aí é jogar para a torcida. Concretamente, tem um mandado de segurança agora à noite. Pode ser que algum ministro suspenda a sessão de amanhã. Eu, particularmente, duvido. Porque você falar... Ele já tinha entregue o voto para os colegas. Ele, Nardes, já entregou o voto para os colegas e diz, eu votei nesse sentido. Teve uma sessão nesse sentido, não é? Teve uma sessão nesse sentido. Então, os colegas já sabem o voto dele. Então, ele apenas diz, eu votei nesse sentido. Isso não gera impedimento nenhum, com a devida vênia. Não concordo com a tese aí do PT, neste caso, não dá. E deve sair amanhã, normalmente, o julgamento. Agora, explicando, o Tribunal de Contas é por indicação política, não tem concurso para Tribunal de Contas, não é meritocracia, são 3 do Senado, 3 da Câmara, 3 do governo. Então ali não é magistrado, né? Não são magistrados e eles são um órgão técnico, um órgão político na indicação, técnico nas suas votações e a decisão final não é deles. Eles apenas opinam, é um órgão opinador, porque quem decide sobre as contas é o Congresso, não é o TCU. O TCU diz, olha, encontrei falhas, mas quem decide é o Congresso. Então, o que você está dizendo é que é uma intimidação do governo à corte, né? Isso não é porque o ministro falou demais. É o pretexto, né? O ministro falou demais. Foi o pretexto para dar uma intimidada em todo mundo. E tem gente ali que foi indicada pela Dilma, né? Tem 3 que foi indicado pelo Renan. Então, é uma incógnita a votação de amanhã, por causa desse dado político. É uma loteria. O lado político em Brasília é loteria, William.